Oi, alunos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a nossa quarta aula, sobre necessidades nutricionais. Então, está aí com vocês o PowerPoint, para que a gente possa estar acompanhando, juntamente com a nossa apostila que eu havia enviado para vocês, tá bom? Então, vou abrir aqui para a gente acompanhar junto e poder entender um pouquinho sobre essa matéria de necessidades nutricionais, tá bom? A gente vai aproveitar e ver sobre cada subgrupo, né, de crianças, bebês, idosos, gestantes, adolescentes, para vocês verem que realmente tem fases que mudam, né? Então, a questão das necessidades, então, tudo isso. Deixa eu só abrir aqui para a gente. Ótimo, deixa eu só colocar em modo de apresentação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando para mim, tá? Ou no grupo ou no privado, tá certo? Isso. Deixa eu voltar meu slide. Vou colocar aqui. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre necessidades nutricionais. Então, o que é uma necessidade nutricional, né? Necessidade é aquilo que o corpo, né, precisa, né, para ele manter as funções, não é o combustível do corpo. Então, define-se necessidade nutricional como sendo a quantidade de nutrientes e de energia disponíveis nos alimentos. Vocês lembram que nas últimas aulas que a gente falou sobre os macro e os micronutrientes, né? Porque cada alimento ele produz esses nutrientes para que possam entrar para dentro do nosso corpo e fazer com que o nosso corpo funcione de uma maneira adequada, prevenindo doenças, né? Porque quando a gente está bem nutrido, quando a gente tem, né, não tem deficiências de certas vitaminas e minerais, o nosso corpo responde de maneira adequada. Então, essas necessidades nutricionais, qualquer indivíduo vai ter, né? Então, a gente precisa estar repondo essas necessidades para que a gente possa viver de uma maneira mais saudável, com mais qualidade de vida. E a pessoa, por exemplo, um indivíduo acamado, um indivíduo de hospital, né? Independente da patologia que ele estiver, ele necessita, às vezes, de um olhar mais observador, né? Porque, às vezes, ele precisa de uma suplementação para alcançar essas necessidades nutricionais, que, às vezes, a pessoa não consegue mastigar bem, não consegue, né? O corpo não consegue absorver bem aquele alimento devido a tal patologia. Então, isso tudo é observado, porque através das nossas necessidades nutricionais, se a gente estiver bem abastecido, o nosso corpo fornece melhor energia e responde em melhor qualidade, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho lá no início dos bebês, né? O período do nascimento a 1 ano é a fase mais rápida de crescimento, e com isso as necessidades nutricionais por unidade de peso do corpo são maiores do que qualquer outro período do ciclo da vida, porque esse período de 0 a 1, né? A gente vê que a criança ela desenvolve muito mais rápido, né? Então, o desenvolvimento já vai começando aí, Deus no início, quando a gente está mais adulto, adolescente, aí já vai demorando um pouquinho mais. Mas no início, o desenvolvimento é bem mais rápido, tá? É a fase mais rápida de crescimento. O aleitamento materno é exclusivo e recomendado nos 6 primeiros meses de idade. Então, exclusivo somente leite materno até os 6 meses. Posterior aos 6 meses, dá continuidade no leite materno, porém a gente vai introduzindo outros nutrientes, outros alimentos, para que a criança possa, né, atentar para aquele paladar, adquirir outros nutrientes também, né, porque ela vai estar em outra fase de desenvolvimento, então é necessário também a introdução de outros nutrientes. Mas, se possível, continuar com o aleitamento materno até 2 anos ou mais, tá bom? Recomendações para crianças menores de 2 anos, igual ou menores a 2 anos. Então, a introdução de alimentos na dieta da criança, após os 6 meses de idade, deve complementar as numerosas qualidades e funções do leite materno, que deve ser mantido preferencialmente até os 2 anos de vida ou mais, é o que eu havia falado. A alimentação complementar deve prover suficientes quantidades de água, energia, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais por meio de alimentos seguros, culturalmente aceitos, economicamente acessíveis e que sejam agradáveis à criança. Então, tem que ter um conjunto desses nutrientes. Eu não posso escolher um nutriente só e dar àquela criança. Tem que ter aquela complementação, tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma observação para o desenvolvimento ideal dessa criança, tá bom? Para que não venha patologias, para que ela não venha ter deficiências de necessidades nutricionais, né?
Estimular o consumo de alimento básico, alimentação regional, como arroz, feijão, batata, mandioca, macaxeira, aipim, legumes, frutas e carnes, tá? Então, é uma variedade aí de macro e micronutrientes, tá? A carne deve fazer parte das refeições desde os 6 meses de idade, porque ela tem alto valor, proteína também de alto valor biológico, né, que a gente encontra na carne, ferro, né, a gente tem aí os macros, né, que é a proteína, e a gente tem os micronutrientes dentro dessa carne aí também. Recomendar a utilização de miúdos uma vez por semana, especialmente fígado de bois, pois são fontes importantes de ferro, né, a gente encontra ferro mais disponível, né, existem 2 tipos de ferro, a gente fala, o ferro M e o ferro não M. O ferro M proveniente de sangue, né? Então, tudo que é origem animal. E o não M vegetal. O organismo, ele vai absorver os dois, só que ele absorve melhor o ferro M, que é de origem animal, tá bom? As crianças que recebem outro leite que não materno devem consumir no máximo 500 ml por dia. Então, tem crianças que não conseguem consumir o leite materno, às vezes devido a alguma patologia, em questão da, às vezes a mãe não conseguiu amamentar, né? Teve alguma complicação, tá? Então, tudo tem que ser observado, tá? Açúcar, café, enlatado, fritura, refrigerante, tudo isso, né, que a gente fala que são os alimentos, né, que estão mais disponíveis aí no nosso dia a dia, deve ser evitado, especialmente nos primeiros anos de vida. Esses alimentos são prejudiciais e podem causar alguma doença futura naquela criança, tá bom? E através ali também ela vai criando hábitos, né? Então a gente tem que acostumar a criança, né? Lembrá-la de que ela tem que ter bons hábitos desde a infância. Evitar o consumo de mel no primeiro ano de vida, pois pode conter esporos, né? Que é uma toxina aí, que a gente tem o Clostridium, né? Botulinum, né? Que é uma toxina. Alimentos em conserva, como palmito, picles e embutidos, como salsicha, salame, presunto, né? Também podem estar contaminados com a toxina, né? A Clostridium, né? E devem ser evitados. Então, evitar, tá, no primeiro ano de vida, esses alimentos que podem gerar uma intoxicação para a criança, tá certo? Utilizar a quantidade mínima de sal nas preparações das refeições, né, por causa da questão do teor de sódio, retenção de líquido, prejudicar e também a questão da pressão, né? Preferir temperos naturais como alho, cebola, tomate, pimentão, tá? Tudo que for natural, melhor. Crianças, então vamos dos bebês para as nossas crianças. Como as crianças estão crescendo, desenvolvendo ossos, dentes, músculos e sangue, elas precisam de alimentos com proporção ao seu tamanho mais nutritivos do que os adultos, né? Porque elas estão em fase de desenvolvimento, elas precisam de mais nutrientes. Mas tudo, né, tem uma. A gente tem um ponto de referência, né, que a gente tem que olhar. Por cada faixa etária, a gente tem uma recomendação certa. Isso o nutricionista ele passa de acordo com a recomendação. Por quê? O excesso também daquele nutriente pode causar também, pode prejudicar também a saúde daquele indivíduo. Quanto a falta, quanto o excesso, tá? Elas podem estar em risco de desnutrição quando tem diminuição de apetite por muito tempo. Geralmente, criança evita, né, consumir, por exemplo, a gente tenta às vezes está na hora do almoço, a criança já faz aquela birrinha, não quer almoçar, ela prefere às vezes comer uma bolacha recheada, porque é mais fácil, e começa a dar aquelas birras, aí o processo de entendimento daquele alimento às vezes passa despercebido, a mãe, para evitar uma birra, ela para dar a bolacha recheada, ou o café, porque a criança não quer comer, então isso vira hábitos repetitivos que podem gerar também desnutrição, tá? E também a criança às vezes não sente fome, come só quando sente fome, né? Tem que ter horário. Então, a alimentação saudável, o que a gente viu na primeira aula? É horário, quantidade e qualidade. Então, tem que ter tudo isso desde a primeira infância, tá bom? As crianças pequenas de pré-escolares desenvolvem atitudes em relação à alimentação, podendo se autoalimentar, verbalizar preferências e aversões alimentares, e às vezes utilizar a comida para manipular os pais. É a questão que eu falei também
na questão da bolacha recheada, tá bom? Então, as crianças, ela têm desenvolvimento, ela vai entender, mas a gente tem que mostrar o caminho certo, o que é bom, o que é ruim, né? Que realmente ela precisa daquele alimento, porque aquele alimento vai fazer bom para ela, né? Senão ela não vai melhorar, senão ela não vai, ela vai ficar doente, né? Então, ela tem que entender a importância dessa alimentação, tá bom? A criança em idade escolar de 6 a 12 anos possui certa independência alimentar e a propaganda possui um impacto maior nas escolhas. Por exemplo, as mídias sociais hoje, né? Então, posta lá só coisa que não é saudável a maioria das coisas, né? McDonald's, refrigerante em excesso. Então, eles vão adaptar a mídia, né? Então, a gente tem que ter essa educação nutricional, começar no início, para que ela possa estender até essa faixa etária, né, de 6 a 12 anos, ou até mais, né? Mas já que não, às vezes deu aquela desequilibrada, não conseguiu manter naquelas funções, e ainda 6 a 12 anos a gente tem essa dificuldade da alimentação, a gente tem que mostrar para essa criança que realmente ela precisa daquele alimento, tá? Então, a gente tem aí o adolescente. A adolescência, né, é um período caracterizado pela rápida maturação física, emocional, social e sexual. As meninas começam a menstruar e acumular gordura, né, porque os hormônios ficam à flor da pele, enquanto os meninos experimentam crescimento na massa muscular, no tecido magro do corpo e nos ossos, aumentando assim as necessidades nutricionais, em especial a de calorias, proteínas, cálcio e ferro. Então, o adolescente ele tem mais apetite, né? Não sei se vocês já repararam, todo adolescente ele tem, né, o apetite mais aguçado. Então, a gente tem que tá em fase de desenvolvimento, a gente precisa de nutrientes, mas tudo em excesso faz mal. Hoje a gente vê muitos adolescentes aí com excesso de peso, né? Por a questão, porque como eles passam por uma fase emocional, social, que eles estão se descobrindo, né? Vamos dizer assim. Então, o emocional atrapalha muito na alimentação desse adolescente, né? Então, às vezes vai descontar na comida, tá triste, às vezes quer fazer alguma coisa e não consegue, que vai descontar na comida, que é algo mais fácil, que geralmente é o que acontece também com os adultos, tá bom? Então, temos que ter essa educação nutricional, mostrar que o nosso corpo precisa de nutrientes, necessidades nutricionais, para que a gente possa manter mais qualidade de vida, mais saúde, mais disposição, tá? Então, a gente tem as recomendações nutricionais aí, tá? Para alimentação saudável para adolescentes. Então, alimentar de 5 ou 6 vezes ao dia, café da manhã, almoço, jantar e lanches. Evitar salgadinhos de pacote, principalmente com as pipocas, gente, amarela, né? Que tem um cheirinho não muito bom, mas são muito gostosas, né? A gente gostava muito quando a gente era nessa idade, né? Mas o excesso faz mal, né? Então, a gente vê que esses alimentos hoje, eles estão bem em alta, mais prático, mais fácil. A gente coloca até, às vezes, na mochila do nosso filho, né? Para levar, porque é mais fácil para ele merendar, né? Deixa de merendar na escola para a gente levar coisas mais menos saudáveis para lá. Então, isso não é legal, tá? Biscoitos recheados, lanches, tá? Não quer dizer que o adolescente ele não vai comer esses alimentos, vai, mas não pode ser contínuo, todos os dias, rotineiro, né? Comer frutas, verduras e legumes, que é mais difícil, mais complicado, mas a gente tem que mostrar o poder que as frutas, verduras e legumes têm, né? Da cor, da coloração, que cada um tem um nutriente diferente, que ajuda na questão do cabelo, da pele, né? Do corpo inteiro. Comer feijão todos os dias, né? Comer arroz, massas e pães todos os dias, mas moderadamente. Tomar leite ou derivado todos os dias, que é fonte de cálcio. E evitar o consumo de bebidas alcoólicas, tá? Então, tudo isso são recomendações de uma alimentação saudável para adolescente, tá bom? Idosos. Muitos adultos idosos têm necessidades nutricionais especiais, pois o envelhecimento afeta a absorção, o uso e a excreção. Então, vai chegando a idade, o organismo já não começa a responder de forma adequada. Então, não precisa de uma necessidade maior, às vezes até uma suplementação para aquele idoso. Vai depender de como ele se encontra, se ele encontra lúcido, se ele está acamado, se ele é cadeirante, né? Se ele consegue fazer sozinho as coisas, tudo isso vai depender, tá? As alterações relacionadas ao estado nutricional do idoso são perda do paladar entre doce e o salgado, entre os 55 e 59 anos de idade. Ó. Discriminação entre o azedo e o ácido permanece inalterada. Alteração do olfato, diminuição do peristaltismo, pode resultar em constipação, diminuição da sensação de sede, né? Que às vezes não sente tanta sede.
dificuldades na habilidade mastigatória, perda dos dentes, né, e doença periodontal que a gente viu antes, né, que o dente ele faz parte da absorção dos alimentos, a cavidade oral, né, tudo tem a ver com a absorção ideal daquele alimento. Então, para a absorção dos nutrientes, então se a gente não tem uma dentição completa, não tem uma mastigação completa, vai afetar na absorção desse nutriente. Processo de deglutição, né? Baixa autoestima, isolamento social e questão do emocional. O que acontece também com os adolescentes, pré-adolescentes, também acontece com os idosos, acontece com os adultos, né? Então, a gente vê que o emocional, ele atrapalha também muito na questão da alimentação. Pode favorecer quanto pela falta de apetite, que vai gerar a falta daquele nutriente, quanto o excesso daquele nutriente ou a falta dele com excesso de outro nutriente individualizado, né? Por exemplo, excesso de gordura, né, de açúcar, porque às vezes a pessoa está triste, ela vai optar por comer mais açúcar, mais gordura, né, para tentar saciar aquele momento que ela está vivendo, tá bom? Devido às mudanças relacionadas ao envelhecimento, a falta de interesse de comer é muito comum, né, por causa da questão todas essas questões, a falta de apetite, às vezes, ou do excesso, às vezes não conseguir mastigar, né, não sentir sede, por causa de todas essas alterações fisiológicas que acontecem durante o envelhecimento, tá? Por isso, a oferta de alimentos deve ser baseada na preferência e aceitação de cada pessoa. Então, olhar o alimento que ele mais gosta, o que mais agrada, né? Qual é a forma de preparo, né? Tem que ter todo esse cuidado para que a gente possa recuperar essa saúde desse idoso. Os alimentos difíceis de mastigar podem precisar ser eliminados, né? Então, porque senão não vai ter como a gente ter também uma absorção completa. E a injeção de fibra e de líquido pode avaliar a constipação e deve ser incentivada, né? Porque como dá uma constipação intestinal, então o consumo de fibras com líquido é recomendado. Então, vamos para as recomendações gerais. Fazer as refeições em local agradável, né, onde se sinta bem, onde se sinta prazer. O ambiente onde a refeição é consumida deve estar limpo, ser arejado, apresentar boa luminosidade, ter mobiliário resistente, né, e adequado. Mesa com cantos arredondados, de preferência cadeira com 2 braços, porque o idoso ele já tem aquela mobilidade, né? Então, para que ele possa encostar, né, nos braços e ficar mais à vontade. Ser na altura da mesa compatível com a altura das cadeiras, porque às vezes fica muito alto, fica muito baixo, então isso atrapalha na questão da ingestão daquele alimento e ter espaço livre para a circulação das pessoas. Higienizar as mãos antes das refeições, isso é para todos, né? Distribuir a alimentação diária em 5 ou 6 refeições, tá? Estimular o entrosamento social nos horários das refeições, para que ele possa buscar mais prazer, já que o paladar já tá perdendo aquele paladar, né, certinho igual ele tinha antes, ele não tem hoje, né, para que ele possa também buscar prazer na hora da alimentação. Evitar o uso de sal e açúcar à mesa, né, que são alimentos que não são legais, porque retém líquido, por causa da pressão, diabetes, né, glicose alta, para quem não tem diabetes, mas tem glicose alterada aí, né? Comer devagar, mastigando bem os alimentos, cuidar bem da saúde bucal, favorecendo o prazer à mesa, porque a mastigação, ela tem que ser prazerosa. Consumir água entre as refeições, para ajudar na questão, né, da deglutição. Estar atento à temperatura do consumo dos alimentos, tá? Então, se não está muito quente, mas também não está muito frio. Saborear refeições saudáveis, né? Tem que manter a questão dos nutrientes essenciais para essa faixa etária. Então, a gente tem uma pirâmide alimentar modificada que está na apostila de vocês, proposta pelo Departamento de Agricultura do Centro de Nutrição Humana no Envelhecimento, tá? Então, para idosos menores, ou maiores ou igual a 70 anos de idade, compreende uma base mais estreita para refletir as necessidades de energia menores. Enfativa o consumo de alimentos densos em nutrientes e ricos em fibras e água, e a recomendação da suplementação de cálcio, vitamina D e vitamina B12, tá? Então, a gente tem aí, só abrir aqui, a gente tem aí essa pirâmide, né, alimentar modificada proposta pelo Departamento de Agricultura, tá aí na apostila de vocês, eu deixei até aqui, deixa eu deixar a página para vocês. Foi. Só que não coloquei a página aqui, não.
Isso, vai estar na página, gente, para vocês verem. Na página 36, tá? Na apostila de vocês, viu? Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa pirâmide, dá uma avaliada, dá uma olhadinha no que é recomendado, tá bom? Então, a gente tem as gestantes e lactentes, né? Agora, a gente vai falar sobre as necessidades de cada um. A necessidade de nutrientes durante a gestação aumentam para sustentar o crescimento e manter a homeostase materna, particularmente durante o segundo e terceiro trimestre. Então, as necessidades de nutrientes, ele precisa ser avaliado e acompanhado para desenvolvimento também do bebê, né? Para que ele possa estar crescendo de forma adequada, saudável, né? Junto com a mãe também, que no processo de gestação, a mãe ela tem alterações, né? Ela tem certas alterações que podem favorecer a certo tipo de doença. Então, a alimentação ela é recomendada, né, ser acompanhada para que ela possa desenvolver uma gestação bacana, legal, né, sem risco a doenças, né, e se tiver alguma patologia, que ela possa ser tratada durante essa gestação, tá? Os nutrientes-chave incluem proteínas, caloria, ferro, ácido fólico, cálcio e iodo. As exigências calóricas são maiores para a lactação do que para a gestação. Por quê? A gestação a gente vai estar entrando com uma alimentação, né, favorável para a criança e para o bebê, tá? A lactação também, só que a lactação ela exige mais, né? Então, tudo que a criança vai amamentar, né, tudo que a mãe ingere vai para o bebê, então ela precisa dessa reposição desse nutriente também, tá? Então, e a quantidade nutricional de leite materno é mantida com o desgaste da nutrição, né, materna, se a ingestão alimentar foi inadequada. Então, o aleitamento materno para ele ser com qualidade, ele precisa de uma ingestão de qualidade também, precisa também ser bem acompanhado. Recomendações para alimentação saudável para gestante, página 37. Então, a gente tem aí na página 37, tá? Um quadrinho, tá? Para vocês darem uma estudada, uma lida nessa apostila, para que vocês possam entender um pouquinho sobre essa alimentação. E a gente tem, antes da gente encerrar, tem um exercício que eu quero que vocês façam, que está na página 38 e 39 e 40. Deixa eu só conferir o 40 aqui. 38, 39 e 40, tá? Quero que vocês façam e deixem lá para mim, lá na escola, ou me enviem pelo WhatsApp, tá certo? Então, espero que vocês enviem, que esses trabalhos que eu mando, tá? Essas atividades, eu avalio também, tá? A gente vai ter a nossa prova será avaliada nessas 4 aulas que a gente fez, inclusive a de hoje, que é bem tranquila, né? São aulas mais curtas, tá? Mas eu estou à disposição de vocês esse final de semana, caso vocês queiram tirar alguma dúvida. O exercício de hoje, eu quero que vocês façam, tá? Pode me entregar semana que vem, mesmo quando passar a prova, não tem problema. É para vocês fixarem aquilo que vocês estudaram. É tudo que eu passei aqui no PowerPoint e também na apostila de vocês. Então, eu quero que vocês trabalhem esses dois. E eu estou à disposição de vocês, têm que tirar as dúvidas, tá? Façam os exercícios para fixação. Ficou alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp, tá? Pode entrar em contato que a gente vai conversando, tá bom? Ótimos estudos para vocês. E nos vemos na nossa semana de prova semana que vem, se Deus quiser, todo mundo aí, ó, tirar nota 10 aí na prova, tá bom? Um abraço para vocês e deixa eu só sair daqui um pouquinho aqui, ó. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho.